Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui bater um papo com vocês sobre habilidades interessantes de se ter nas profissões jurídicas que não necessariamente a faculdade vai nos fornecer. De vez em quando eu venho aqui dar umas dicas, conselho pessoal mesmo, que eu gostaria de ter recebido e esse é um desses vídeos onde eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que eu, na minha opinião e experiência pessoal, acho que podem ajudar nas carreiras jurídicas, que não necessariamente vão fazer parte daquelas disciplinas principais de uma faculdade e que, se me falassem há um tempo atrás, eu ficaria ou feliz de estar no caminho certo, ou mudaria um pouco o meu rumo ali para tentar, se possível, aprender essas coisas para me facilitar a vida agora. Acho que só de saber para que isso vai servir ou o que fazer, porque às vezes a gente tem várias possibilidades dentro da universidade, ou pelo contrário, a gente tem pouco tempo, então precisa direcionar muito bem esse tempo. Aqui vai um conselho de alguém que tem amigos em diferentes profissões, que passou pela mesma faculdade e que queria ter tido um direcionamento melhor em relação a o que fazer. Bom, outra coisa é que eu sei que nem todo mundo vai poder super investir em todas essas habilidades, seja por uma questão de dinheiro, de tempo, enfim. Então é assim, se você puder, se achar interessante, ou se tiver gratuito na sua região, enfim, a possibilidade de melhorar essas habilidades, aí fica, claro, fica a seu critério, mas é uma sugestão minha. Então vamos lá pro primeiro, que vocês vão entender melhor o que eu quero dizer com isso. O primeiro deles é uma soft skill, né? Uma habilidade mais comportamental, que é gestão de tempo. Eu acho que para a maioria das profissões essa é uma habilidade interessante de se ter, mas no direito eu acho que tem um extra, assim, tem um temperinho, porque, por exemplo, se você é advogado, você vai lidar com prazos, se você estiver na defensoria, você vai lidar com prazos um pouco maiores, mas ainda são prazos, e os prazos, eles não estão nem aí se você planejou outra coisa para aquela semana, eles não estão nem aí se você tinha um outro schedule, se você tinha uma outra agenda. Então, acho que você saber planejar as coisas de um jeito que caiba ali, se você precisar fazer um documento naquela semana, mesmo que inesperado, ou de repente recorrer, né? Enfim, tomar alguma atitude que não estava necessariamente esperada para aquela semana, você vai se dar muito, muito bem. Não que eu não conheça pessoas que são excelentes profissionais e que deixam as coisas para a última hora, ou que não sabem necessariamente gerir o seu tempo lá com a maior maestria, mas isso gera um desgaste muito grande, um desgaste emocional, um desgaste físico. Por exemplo, se sua agenda está completamente lotada nessa semana e aí do nada chega algo que você precisa fazer num processo, um documento que você precisa escrever, um cliente novo, enfim, você vai trabalhar de madrugada, você vai ficar exausta e não é legal, né? Então você vai deixar de conviver com a família, com os amigos, ter seu horário de lazer, muitas vezes porque faltou uma habilidade extra de gerenciamento de tempo. Claro que ela não resolve tudo, né? Às vezes a gente não consegue mandar no nosso calendário tanto quanto a gente gostaria e aí acaba que não tem muito o que fazer. Então, até que ponto a gente consegue ir também com essa habilidade de gerenciamento do nosso tempo, né? Quando o nosso tempo muitas vezes não é nosso. Mas se você tem um problema muito sério de gestão de tempo, isso provavelmente vai influenciar aí na sua carreira também e na sua qualidade de vida. Outra habilidade que eu quero trazer aqui é uma que eu gostaria muito, muito que alguém tivesse me dito assim: faz só umas aulinhas, dá uma testada, aproveita esse trabalho aqui para aplicar, que é formatação de texto. Adequar um texto à ABNT ou a... como é que é o nome da outra? API? Não. Ah, meu Deus. Aquela americana. Enfim, saber adequar o texto às normas lá, principalmente as normas da ABNT, que não é que eu não soubesse, mas que eu me lembro na faculdade, a maioria dos trabalhos pedia fonte Arial 12 ou Times 12, espaçamento de 2,5 e é isso, nada demais, assim, não que os professores fossem checar se tá completamente dentro da BNT.
E eu nunca era a pessoa que ficava com a formatação. Então eu era a pessoa que buscava fontes, ou a pessoa que apresentava, ou a pessoa que juntava tudo num texto coeso. Agora, a pessoa que formatava, pra mim, sempre foi um anjo na terra, porque eu sempre detestei fazer isso. Mas ajuda muito, viu? Olha, se for pra academia, então, nossa senhora, o tanto que isso ajuda, eu nem sei explicar. Porque é no momento que você tá mais tenso, né? Na hora de entregar seu TCC. Provavelmente você deu tudo de si até ali os últimos dias para poder entregar esse texto, seja seu TCC, sua dissertação, seja um texto que você quer submeter para um concurso, tem alguns concursos, né, de dissertação, enfim, o que for. Naquele momento que você tá mais angustiado, mais estressado, é que você tem que colocar tudo na bendita norma da ABNT. E eu detesto, eu coloquei a minha dissertação, mas não deve estar 100%, inclusive a minha primeira entrega foi um horror, porque partiu a minha tabela na metade, assim, ficou metade numa página, metade na outra, subiu no PDF, a tabela subiu em cima do texto, ficou horripilante, eu tive que fazer uma errata e enviar uma nova. E tudo isso porque eu sou ruim em colocar as coisas na BNT. Então, acho que agora com a dissertação até que aprendi, mas aprendi tarde demais. Acho que eu deveria ter aprendido antes. E tem alguns escritórios, alguns setores públicos que também gostam de manter as coisas dentro das normas da BNT. O bom é que aí geralmente já tem modelo, mas não custa fazer umas aulinhas mais cedo, não custa ter familiaridade com isso aí. Outra habilidade muito interessante de se ter, mesmo no direito, e eu explico por quê, é falar outra língua. Aí já é muito mais complexo do que só fazer algumas aulinhas no YouTube para aprender a formatar e colocar nas normas da BNT, eu sei. Mas se você pode, se você tem como, é realmente muito interessante saber uma outra língua. E o principal motivo disso no direito, que a gente não vai precisar necessariamente ler as leis de outro lugar ou necessariamente ler as coisas no original, é que você possa ler os textos dessa língua no original. Por quê? Porque se eu não preciso, por que eu vou ter que ler esse texto no original? Bom, realmente não precisa, mas o fato de você poder ler os textos no original, pelo menos nessa outra língua, e aí você pode escolher estrategicamente essa língua, fazem que você não precise depender da interpretação de outras pessoas sobre aquele país, sobre o direito naquele país, sobre a pesquisa naquele país, que você possa, através da sua própria interpretação, tirar suas próprias conclusões, seja sobre um texto, um autor, um país. Por que eu digo isso especificamente? Porque tem muita gente que tem uma opinião sobre o direito nos Estados Unidos ou sobre o direito na Europa como se fosse a oitava maravilha do mundo, mas se a gente vai mais a fundo, a gente começa a ver que tem problemas também, que nem tudo é melhor do que aqui, que muitas coisas aqui são inclusive melhores do que se tem estabelecido em outros países. É claro que aí a gente tem também uma questão social, uma síndrome do vira-lata que a gente tem muito aqui no Brasil em relação a ser brasileiro, né, frente a esses países, mas o fato de ler no original, além de você ter acesso a um mundo novo de informação de forma privilegiada, porque é em primeira mão, você vai poder tirar suas próprias conclusões e não ler pessoas que leram pessoas que falaram que o direito em tal lugar é assim ou é assado. A gente tem a tradução de muitos textos aqui para o Brasil, mas muitas vezes não tem tradução daquele texto e aí você vai ficar sem. E não é só para pesquisa que eu tô falando isso. Muitas vezes na advocacia, ou mesmo quem entrou por concurso, tem curiosidade de comparar o nosso direito com o direito internacional, tem curiosidade de saber mais sobre aquelas leis, sobre aquele país, sobre, enfim, a questão jurídica específica com a qual se trabalha aqui, como funciona
funciona lá. E aí essa é uma forma muito mais segura, eu diria, de aprender essa informação. E quando eu falo uma língua estratégica, é que o direito, por exemplo, tem muita origem no direito italiano, no direito alemão, então ele vai dialogar em filosofia do direito com autores ingleses, autores alemães, autores italianos, e talvez essas línguas te interessem mais do que o inglês, né, que é a língua que a gente acaba geralmente achando que é a primeira que a gente precisa aprender. Então é uma possibilidade de aprender uma dessas outras também e poder fazer uma comparação um pouco mais fiel à realidade com o direito nesses lugares. A próxima habilidade, eu acho que a gente precisa conversar sobre um refinamento, porque eu já desconfio que você faz isso muito bem, que é escrever bem. E aí quando eu digo bem, é muito subjetivo do que eu acho que é escrever bem, que é escrever de forma clara, de forma acessível e também de forma agradável. Por que eu acho que isso vai te ajudar? Bom, no direito a gente tem uma cultura de escrever muito. Geralmente quem vai pro direito é quem já gosta de escrever, já tem facilidade com português. Nem sempre, mas é bem comum. Quem gosta de ler muito, de escrever muito, acaba sendo recomendado ao curso de direito. E nesse curso se cultiva muito uma coisa de ser prolixo, né? De saber enrolar, de saber falar bonito, muitas aspas aqui, de saber falar bonito, ou seja, falar palavras longas, palavras difíceis. Tem um vocabulário muito particular, muito específico. Tem vídeos sobre isso, uns vídeos que eu mais gosto. Vou deixar aqui embaixo na descrição. Mas saber escrever bem pode te facilitar para ser um bom autor de livro, vender muitos livros. Isso é muito comum no direito, né? Então, ou você publicar seus artigos, seja como pesquisador, ou seja mesmo porque você tá num escritório que incentiva a publicação, ou mesmo porque você gosta de publicar, né? Tá lá da defensoria ou é magistrado, enfim. As pessoas vão gostar dos seus textos, dos seus documentos, e cada vez mais as pessoas estão deixando de lado aquela visão de que ser prolixo e ser enrolado é bonito, é incrível. É claro que as pessoas que escrevem assim vão muito longe também publicam seus livros, seus artigos, mas me parece que cada vez mais o que as pessoas têm gostado mais de ler e de exaltar são textos mais diretos, são textos mais simples e, bom, você vai se fazer compreender muito melhor, né? Se você for ter subordinados, por exemplo, né? No caso dos magistrados ali, no caso dos promotores, enfim, você vai se fazer entender melhor nos documentos. Eu acho que é uma habilidade sensacional e nada melhor do que não só lerem o teu texto e entenderem a mensagem, como também acharem aquele texto agradável, né? Rápido de ler, fácil de ler e agradável. E por fim, quinta dica aqui, eu acho, nesse vídeo, na minha opinião, uma coisa que a faculdade não prepara a gente para fazer e que vai ser muito útil em diferentes carreiras jurídicas é a comunicação. Bom, comunicação já estava nas dicas anteriores, quando eu falei em escrever bem, quando eu falei em se comunicar em outras línguas, saber ler em outras línguas, mas ela entra aqui mais especificamente como, de fato, passar a mensagem verbalmente, né? Então, claro, por mensagem, de texto também, mas especialmente verbalmente, seja para uma plateia, seja para como eu falei, alguém que trabalha com você, um colega, enfim, é saber quando comunicar, como comunicar, o que comunicar. Eu achava que durante a faculdade de Direito, sei lá, apresentando uns seminários, apresentando uns trabalhos, essa habilidade ia vir automaticamente. E realmente a gente é exposto a algumas situações de apresentação, e aí, claro, talvez a gente não fique tão cru assim, mas dá para passar fácil pela faculdade de Direito sem desenvolver essa habilidade de jeito nenhum, e isso pode te puxar o pé lá no futuro. Então, se você puder dar uma atenção maior para, não sei, eu tive um grupo de oratória na faculdade, me ajudou muito. Ou se você puder apresentar mais os seus trabalhos, de repente
repente desenvolver alguma tarefa na sua comunidade que te faça falar, leitura na frente da igreja, sei, qualquer coisa que puder te colocar nessa posição de falar em público e também prestar atenção na sua comunicação, fazer de repente alguns cursos de comunicação, muito possivelmente vão te ajudar bastante na profissão. O advogado precisa fazer sustentação oral, precisa se comunicar com os colegas, um magistrado, um promotor, vão trabalhar com outros colegas, vão precisar dar direcionamentos, vão precisar dar feedback e tudo isso é muito importante de se saber, de se desenvolver, enfim. E é algo que no curso básico ali, com as matérias normais, a gente acaba não tendo, na minha opinião, não tendo o suficiente. Bom, essas foram minhas dicas por enquanto. Me contem aqui embaixo quais são as dicas de vocês, o que vocês acham que seria legal desenvolver na faculdade ou que vocês estão desenvolvendo na faculdade, que vocês acham útil para o dia a dia de trabalho nas profissões jurídicas, especialmente o que faltou nesse vídeo. Se quiserem mais, me contem aqui também, eu posso fazer outro vídeo com outras dicas. Curtam o vídeo para eu saber se vocês gostaram, sigam o canal para mais vídeos como esse. Um beijo, tchau!